Eu senti muitas coisas enquanto eu via RRR, Revolta, Rebelião, Revolução, que está disponível na Netflix. Praticamente todas as sensações possíveis que um ser humano pode ter, eu tive assistindo a esse filme. Eu senti alegria, eu senti divertimento, eu senti empolgação, eu fiquei tenso pelo destino dos heróis, eu ri nos momentos em que o filme queria me levar ao riso, eu compadeci pelos dramas dos personagens, eu me senti contagiado pelas músicas a ponto de cantarolar junto com elas e com os atores, mesmo sem fazer a mínima ideia da letra ou de qual seria o acorde seguinte, eu ainda assim arriscava cantarolar. Enfim, eu fiquei embasbacado com a vitalidade e com a imaginação generalizada desse filmaço dirigido pelo S.S. Rajamouli. Porém, eu não vou mentir que também teve uma outra sensação específica que me acompanhou durante praticamente todas as 3 horas de RRR e que não é exatamente uma sensação das mais agradáveis. Pena. Pena por imaginar que muitas pessoas que forem assistir esse filme, por estarem muito habituadas às convenções e à maneira ocidental de se enxergar cinema de ação, podem acabar recebendo o RRR com um certo distanciamento, ou então pior ainda, com um certo menosprezo, com uma visão de cima pra baixo. Pra falar a verdade, eu sinto menos pena de quem não vai curtir o filme e mais pena de quem vai gostar do filme, mas não vai se sentir livre pra admitir que os méritos do filme são reais e com isso vai preferir encaixar ele numa categoria do guilty pleasure, quando na verdade não há, ou pelo menos não deveria haver, absolutamente nada de guilty em sentir pleasure por uma obra como RRR. Mas antes de explicar porquê, eu acho que vale a pena explicar o que é e do que se trata RRR. Dirigido e escrito pelo S.S. Rajamouli, o filme se passa em 1920, durante o domínio colonial do Império Britânico sobre o subcontinente indiano, e conta uma história que tem início com o sequestro de uma garotinha chamada Mali, que é arrancada da sua tribo pelo governador britânico Scott Buxton e pela sua esposa Catherine. Depois que a menina é trancafiada no palácio dos colonos ingleses, a história passa a se dividir entre 2 homens porradeiros de contextos completamente distintos. Um se chama Bim, um guerreiro forte, mas de coração doce e gentil, que pertence à mesma tribo da garota que foi sequestrada, e o outro é o Raju, um soldado indiano que, no entanto, responde ao exército britânico e luta a mando dos ingleses e contra o seu próprio povo originário. Os 2 homens são mandados em missões que se cruzam e como o Raju está disfarçado de cidadão indiano comum, acaba que ele se aproxima tanto do Bim que ambos se tornam grandes amigos. Mas levando em conta os interesses dos grupos que cada um representa, é claro que a amizade entre eles é uma bomba relógio capaz de explodir a qualquer momento. Aqui cabe uma pequena contextualização sobre o cinema indiano a fim de evitar um pequeno erro comum. Embora a gente tenda a associar todo e qualquer filme indiano a Bollywood, RRR não se enquadra nessa categoria, pois a Índia, por ser um país geograficamente imenso, com índices demográficos de população exorbitantes e culturalmente muito rico, acabou propiciando a criação não de uma, mas de algumas capitais cinematográficas. Bollywood, claro, é a mais conhecida, é a que mais movimenta o mercado interno, é a que mais exporta material de um modo geral, mas além dela, existem também Collywood, Mollywood e, como é o caso de RRR, Tollywood. A diferença primordial é que basicamente toda a produção de Bollywood é concentrada ali na cidade de Mumbai e é falada em língua hindi, enquanto a filmografia de Tollywood é falada no idioma de Telugu e se passa nos estados de Andhra Pradesh e Telangana. Pois bem, agora voltemos àquele tópico inicial. Por que eu temo que boa parte do público, em especial ocidental, que for assistir a RRR, pode acabar recebendo o filme com olhos jocosos ou irreverentes ou com menosprezo? Por razões óbvias. Nós somos aculturados pelos métodos norte-americanos e europeus de consumir cultura e arte. E querendo ou não, o padrão de cinema de ação que a gente foi estimulado a engolir desde a infância sempre foi o padrão hollywoodiano, que é um padrão que nas últimas décadas vem sendo cada dia mais pautado por essa praga que é a doutrina do hiperrealismo. Quando a gente assiste a um filme de ação norte-americano e identifica na tela algum elemento um pouquinho mais estilizado, a tendência, infelizmente, é a de que o público receba esse elemento com estranheza e que esse fator de estilização faça com que o filme divida opiniões entre a crítica e a audiência. Não é à toa que quando um filme de ação norte-americano apresenta um efeito digital criado em computador que de fato pareça artificial, o espectador automaticamente tende a
taxar aquele efeito de mal feito, porque a artificialidade desse efeito é enxergada como um problema graças a essa obsessão que o cinema norte-americano criou e tem de parecer realista. E assim, quando aparece num filme norte-americano, por exemplo, um animal que seja explicitamente criado em computação gráfica, a reação acaba sendo a de acusá-lo de não parecer um animal de verdade e a de dizer que isso é um problema, porque tá quebrando a nossa imersão no filme. Tomemos como exemplo a forma com que a gente costuma ver o cinema indiano ser tratado nas redes sociais. É sempre como meme, é sempre como chacota e é sempre com as pessoas enxergando aquelas produções como um cinema obviamente inferior. É sempre com a postura de olha que ridículo esse filme de Bollywood, olha como ele é engraçado, sendo que em grande parte das vezes, talvez o objetivo do filme de fato fosse ser engraçado. Então se ele conseguiu levar você ao riso, não tem por que você tratar ele como deboche, como uma arte falha. O que falta a gente é entender que aquela proposta de cinema é diferente da nossa ou da que a gente está acostumado, mas não é menos válida por isso. É uma proposta de cinema que não está obcecada em parecer realista na ação ou sutil nas emoções que ela busca provocar. Em resumo, é um modo culturalmente distinto de produzir, receber e principalmente sentir cinema e arte. RRR é um filme que já diz a que veio logo no letreiro que abre a projeção e que anuncia para o espectador que nenhum animal foi maltratado durante as filmagens daquele filme, porque todos eles foram criados digitalmente, em computadores. Ao longo de todas as 3 eletrizantes horas que vem a seguir, a gente acompanha uma história que se passa em um contexto histórico real, que acompanha personagens reais, mas que é totalmente irreal e fantasiosa e entregue ao exagero na sua forma de lidar com esses elementos reais. Os animais são claramente composições digitais, as coreografias das lutas buscam o tempo todo ultrapassar o limite do ridiculamente absurdo, os números musicais representam uma festança espetaculosa, a maneira com que os personagens comunicam o que eles estão sentindo é sempre muito direto ao ponto, inclusive as letras das canções que surgem como trilha sonora são letras que sempre comentam literalmente aquilo que está acontecendo em tela e que os personagens estão sentindo, e a tal da lei da física não existe e nem é para existir. Esse é o universo e a proposta consciente de RRR. O que eu acho fascinante de se constatar nesse filme, que é uma coisa que eu já tinha comentado num vídeo que eu gravei anos atrás sobre o filme do Speed Racer das irmãs Wachowski, é o fato de que, ao abrir mão completamente de qualquer obrigação de ser realista e de manter uma âncora na física do mundo real, a estilização e a entrega ao exagero permitem que os cineastas exercitem ao máximo possível a imaginação visual que eles têm. A partir do momento em que eles podem ser artificiais de propósito, eles não têm mais amarras que os impeçam de explorar os limites do absurdo. Com isso, ao longo de todos os 185 minutos do RRR, o SS Rajamouli cria uma série de sequências de ação que impressionam, pelo fato de elas sempre se renovarem, sempre que você acha que já viu de tudo no filme, o filme vem e te apresenta algo ainda mais inusitado, e 2, pela criatividade com que essas ações são coreografadas, filmadas e montadas. Se no cinema norte-americano quase sempre há um limite para os exageros que os personagens vão realizar, nesse filme é personagem saindo na porrada com um tigre, é personagem sozinho lutando contra um exército inteiro e jogando uma torre em cima dele, são 2 homens pulando de uma ponte em locais distintos e se cruzando no ar e pegando uma criança em perigo e jogando essa criança de um para outro e depois repassando a bandeira da Índia da mão de um para outro em pleno ar. Os leões, tigres, elefantes que tem aqui nesse filme parecem excessivamente artificiais? Sim, mas é justamente isso que dá ao filme a oportunidade de poder mostrar esses animais fazendo literalmente qualquer coisa. É uma invencionice que o filme sempre retrata como uma apoteose visual. Existe paixão, existe entusiasmo na maneira como SS Rajamouli decupa essas cenas todas. Ele entende que o que ele tem em mãos é um negócio legal demais para ser desperdiçado em uma decupagem como costuma ser a dos filmes de ação norte-americanos. Aquele excesso de cortes, a câmera tremida, muito próxima do rosto dos atores, sempre contribuindo para que a gente não enxergue nem entenda nada do que está acontecendo em tela. Nesse filme aqui, não. Todos esses feitos deliciosamente absurdos são mostrados de forma clara, compreensível. Existe um controle muito grande sobre todos os elementos distintos que surgem na tela. Mais do que isso, existe uma estilização que transforma cada ação legal dos personagens em algo ainda mais legal. Uma câmera lenta mostrando uma flecha atingindo o personagem, por aí vai. Esses méritos todos não são acidentais, eles são frutos de uma construção consciente e cuidadosa. E o filme também não tem medo de abraçar ao máximo possível o melodrama.
melodrama. Quando um personagem tá triste, ele vai dizer que tá triste, por que tá triste, e a trilha sonora vai ser a mais explicitamente triste possível. Quando o personagem descobre que foi traído, ele vira o rosto, arregala os olhos, respira pesado, a trilha sonora fica impossivelmente grave, tudo pra realçar ao máximo possível o impacto daquela traição. Só que a questão que faz esse melodrama funcionar é que o filme claramente acredita nos dramas que ele tá retratando, por mais artificiais que eles possam parecer aos nossos olhos cínicos de espectadores aculturados pela lógica ocidental. Por exemplo, a maldade dos vilões é expressada de forma totalmente vilanesca, mas os atos de vilania deles são enfocados de forma realmente brutal e violenta. Então, por mais que os vilões soem caricatos, a gente acredita no perigo e no horror que eles representam. Ao elevar tudo pro limite do exagero e do artificial, o RRR consegue criar uma lógica interna que permite que, em um momento, um vilão surja trucidando brutalmente uma pessoa indefesa, e em outro momento, os heróis surjam dançando e cantando felizes, sorridentes, com roupas em cenários coloridíssimos. São momentos completamente distintos, aparentemente incompatíveis, mas que soam perfeitamente alinhados nesse filme. Por fim, também tem a questão de que esse filme claramente contém um caráter empoderador para a população indiana. Tudo nesse filme é colocado não só para representar, mas para celebrar aquele povo, para realçar as virtudes e os sentimentos heróicos que podem haver nele. Com isso, os heróis de RRR são sempre indivíduos musculosos, superpoderosos, mas que passam a maior parte da narrativa vestindo roupas simples de cidadãos comuns, justamente para criar esse vínculo entre eles e os espectadores comuns que estarão assistindo ao filme. Os indianos comuns que assistirão a RRR talvez se enxerguem naqueles heróis justamente por eles passarem a maior parte do tempo sendo tão comuns. E quando chegam as cenas de ação, em especial o terceiro ato, que é de uma catarse extraordinária, aqueles heróis, caracterizados como cidadãos comuns, se transformam em super-heróis, em mitos fundadores. Então há um apelo mitificador para o próprio povo indiano, uma forma de elevar o cidadão comum da Índia ao status de guerreiro divino, de fazê-lo se sentir empoderado assim. Enfim, eu não vou dizer para você assistir ou não assistir a RRR. Eu não acho que o meu papel como crítico seja o de determinar o que você vai ver ou não. Mas se por um acaso eu fiz você criar interesse em assistir a esse filme, o único conselho que eu vou te dar, se você me permitir, claro, é abra mão das convenções hiperrealistas do cinema norte-americano e se jogue. Se você conseguir se jogar na proposta artificial, exagerada e absurda de RRR, eu acho que você vai ter uma experiência absolutamente maravilhosa e vai terminar o filme com a sensação de ter presenciado uma apoteose simplesmente deslumbrante.